aqui na segunda-feira. Na terça falamos de cidadania, quarta de saúde, quinta falamos de educação e na sexta falamos sempre de sustentabilidade e cultura. Por falar em economia, hoje é aniversário do meu amigo Fernando Kunski, lá da Samarco. Um abraço, Fernando, que Deus continue iluminando o seu caminho, você e toda a sua família. Antes de ser um jornalista, um colega de trabalho, e alguém que representa bem essa grande empresa chamada Samarco, é um amigo, e eu desejo tudo de bom para você e para sua família. Feliz aniversário mesmo. Professor Orlando Calimã, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Aliás, nós estamos falando de esporte aqui, professor. O senhor torce para que time, hein? Ih, tá difícil falar. Vasco, por acaso? Exatamente. Pô, desculpa, hein? O Vasco não é um bom dia. Não é um bom dia para perguntar isso para um vascaíno. Aqui no Espírito Santo. Aqui é Rio Branco. Rio Branco, né? Mais simpático é o Rio Branco. É um time que está bem ultimamente também. Bem administrado, principalmente, é uma turma boa lá. Professor, o IBEF é o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, né? Exatamente. E ele criou aqui uma forma bastante interessante, que é esse formato de saber o que a sensação que os ibefianos têm a respeito da economia. É interessante isso, né? É interessante, na verdade é uma espécie de medida do humor. Um termômetro, né? Um termômetro das pessoas que trabalham no dia a dia com a gestão de empresas, e principalmente na área financeira, né? Por isso que é o Instituto de Executivos Financeiros, né? E naturalmente a sensibilidade desse tipo de pessoa é diferente da sensibilidade que tem, por exemplo, um consumidor comum da rua, né? Até porque o olhar dele ele está voltado para o quê? Para o caixa da empresa, para o resultado da empresa. Então ele às vezes ele se sente mais seguro a partir de informações que ele tem em mãos no momento, né? Certo. E ele sempre olha para frente com uma certa preocupação. Inclusive é até interessante que é uma preocupação maior do que o consumidor normal. Nós já fazemos essa mensuração desde 2009, né? 2009. E a gente vem percebendo a tendência, né? E sempre, até podemos fazer uma comparação com o que nós fazemos também para o consumidor, né? Certo. Sem ter essa avaliação do momento presente, ela é muito mais forte na pessoa do executivo financeiro do que na pessoa comum da rua. E me parece que eu imagino que tenha uma outra diferença também quando você avalia um executivo de finanças de um estado lá do centro-oeste, onde tem as commodities agrícolas, o forte seja a exportação de carne e soja, essas coisas, em relação ao ibefiano aqui do Espírito Santo. Você tocou num ponto interessante. Se a gente observar o histórico do índice, né? Naturalmente o primeiro índice a gente coloca que a gente chama na escala 100, né? Isso. Ele cai em março de 2010, ele cai, é o ponto mais crítico, que exatamente é o período em que, se a gente se recordar, em relação à crise, né? Se a gente se recorda um pouco, e essa passagem de 2009 para 2010, no início, não se sabia que a economia brasileira ia crescer o tanto quanto cresceu, né? É verdade. E nem que a economia, de certa forma, mundial se equilibraria, ou também não se tinha a mínima ideia do que aconteceria com as commodities, que aqui no Espírito Santo tem um peso muito grande. Então, daí, diante de março de 2010, né, nós tivemos, né, uma sequência crescente de humor mais positivo, ou seja, de uma leitura mais positiva em relação ao futuro, em relação à situação presente e também quando você compara, ou quando o executivo compara o passado com o presente. Né? Agora, quando você tem essas incertezas que temos na Europa hoje, e até esse episódio do Egito, com protestos e tudo mais, e a tentativa de fazer com que o presidente Mubarak renuncie, isso afeta o humor aqui do IBEFIAN? Não, afeta. Naturalmente ele deverá ser captado, né, na próxima, que vai ser em março, né, porque é trimestral. Nós tivemos em dezembro, agora vem março, né, e mais à frente em setembro, né.
Naturalmente, esses eventos, principalmente do ponto de vista do executivo financeiro, eles são acompanhados com mais precisão, com mais cuidado. Por exemplo, a situação da Europa hoje... Isso já se reflete na última pesquisa. Já se reflete, principalmente em relação à questão da Grécia, a questão da Espanha agora, a questão de Portugal também, que é problemática, da Irlanda, da própria Itália, que são países hoje que estão meio... Os dados dos Estados Unidos, onde a recuperação da economia não se dá naturalmente, os executivos, eles olham o presente, mas trabalham no presente olhando para o futuro, uma vez que eles trabalham com caixa, né? Então eles têm que saber como lidar com essa realidade para não perder dinheiro lá na frente, né? Certo. Nós vamos exibir esse índice através de uma tabela, mas isso daqui a pouco, depois do intervalo. A gente abriu essa entrevista. É um termômetro, na verdade. Esse termômetro você vai dar uma olhada nele daqui a pouco, depois do intervalo. O que mais chamou a atenção do senhor nesses dados últimos, professor? Olha, o que me chama a atenção, primeiro, é que quando o IBFM olha para frente, são feitas 3 perguntas em relação ao futuro. Sim. E depois o futuro em comparação com o momento presente, né, há um sentimento de apreensão, né? Embora, se você observar, o índice médio ele tenha crescido, mas quando ele olha para frente, né, o otimismo dele é menor do que em relação ao momento presente. Isso é o reflexo da crise na Europa, né? É o reflexo da percepção de incerteza. Uhum. Quer dizer, o futuro é algo incerto, né? Certo. Você está vivo hoje, mas de repente amanhã... Mas na avaliação dele é uma tendência. Então né? existe sempre aquela incógnita em relação ao que possa acontecer lá na frente. Você pode até dizer que provavelmente possa acontecer isso ou aquilo, mas você não tem uma certeza absoluta. Quer dizer, esperava-se num determinado momento que os americanos fossem controlar a crise deles. Exato, e isso diminuísse a influência da crise no mundo. Aí ninguém esperava o que ocorreu na Europa, né? Exatamente. E aí, de repente, a gente vê os países europeus sofrendo aí e certamente isso se reflete. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente vai exibir esse termômetro aí que mostra o humor do executivo de finanças aqui do Espírito Santo. São dados muito interessantes.